Essa é a dica, era a dica que eu queria ter escutado quando eu era residente de clínica ou estudante de medicina em relação à dobutamina. O tema de hoje, então, vai ser uso de inotrópicos, especificamente dobutamina. Está aqui o Dr. André Lima para discutir comigo, que é especialista não só em cardio como em terapia intensiva. E esse tema é muito comum, a dúvida, né, galera? Quando você pega estudante de medicina, residente de clínica, de anestésio, residente de cardio, droga vasoativa de forma geral sempre é aquele tópico que gera muita dúvida. Mas quando a gente fala em algumas drogas vasoativas tipo nora, nitroprusiato, nitroglicerina, não tem tanta dúvida, porque quando é que eu vou começar a nora? O paciente está bem hipotenso, eu já fiz volume, o paciente não melhorou. É meio claro que eu vou precisar de um vasopressor, né, para o paciente, e eu vou titular a dose como? Quero alcançar uma determinada pressão, a pressão ainda está muito baixa, sobe mais um pouco, subi um pouquinho a pressão, mas ainda está 80/50, sobe mais um pouco, chegou 100/60, beleza, fez o objetivo. Nitroprusiato, o contrário, né? O paciente está em edema agudo hipertensivo, alguma coisa do tipo, você vai baixando a pressão, é uma coisa meio intuitiva. Mas inotrópico, eu vejo o pessoal achando aquela coisa meio abstrata, o pessoal não sabe para onde é que vai, né? Então a gente vai botar os pingos nos is hoje aqui, para o pessoal não ter dúvida. Então a gente separou várias perguntas aqui importantes que o pessoal tem que saber, e a primeira que eu tenho que fazer é o seguinte, algumas das drogas vasoativas que a gente usa, tipo adrenalina, dopamina, são substâncias que tem no corpo da gente. A gente tem dopamina, a gente tem adrenalina correndo lá na circulação. Dobutamina a gente tem no corpo da gente ou é alguma coisa que foi fabricada, sintética? Como é que é o negócio? Bom, realmente a dobutamina é um mistério. É um dos grandes medos do médico que vai trabalhar com o paciente grave é quando utilizar a dobutamina e como utilizar a dobutamina. A gente tem vários transmissores no sistema orgânico e a noradrenalina, a dopamina, elas estão disponíveis, elas são produzidas pelo organismo, porém a dobutamina é uma catecolamina que ela é sintética, então ela não é produzida de forma autônoma no organismo. Ela precisa ser produzida de forma sintética para produzir a sua função, que seria o efeito inotrópico. Então a dobuta não tem de forma orgânica, natural no organismo. Beleza, então é uma coisa que não existe e que a gente, o ser humano inventou e faz essa função. A segunda dúvida é a seguinte, se a gente fosse categorizar, dividir didaticamente as drogas vasoativas em grupos, talvez a gente colocasse ali 3 grupos, né? Um grupo seria dos vasopressores, tipo adrenalina, vasopressina, noradrenalina, assim por diante. Outro grupo seria dos vasodilatadores, tipo nitroprusiato, nitroglicerina e tal. A dobutamina, ela entraria em que terceiro grupo ali? E além da dobutamina, que outras drogas entrariam nesse grupo? Quais são as outras alternativas que a gente tem? Então, vasoconstrictores vão atuar diretamente nos vasos, fazendo vasoconstricção, e a dobutamina, ela tem a característica de ser inotrópica, aumentar a força do coração, o efeito inotrópico, mas ela também tem uma função vasodilatadora. Então, a característica da dobutamina é um inodilatador. Tanto aumenta a potência da contração cardíaca, como também faz vasodilatação. Perfeito. E esse explica uma das partes que a gente vai discutir depois, que é a história, para você ligar a dobuta tem que ter cabeça de pressão, né? O paciente não pode estar muito potente. Por quê? Porque justamente por causa disso. Em uma parcela dos pacientes, ela pode causar vasodilatação e a pressão cair ainda mais, né? E aí você, está com o paciente com 60/30 de pressão, você poderia levar ele a uma estabilidade ainda maior. Mas então a dobuta, ela ficaria nessa classe, né? Apesar dela ser inodilatadora, ela é bem mais inotrópica do que qualquer coisa, né? Os outros inotrópicos, que tem muita gente que não tem hábito, né, de usar os outros. Dobutamina tem em todo hospital, tal, mas os outros nem sempre tem, tipo milrinone, levosimendan. Como é que é o Americampo? Quando é que a gente vai pensar em usar essas outras medicações? Elas têm grandes vantagens em relação à dobutamina? É só o preço que é diferente? Como é que é, resumidamente, isso? Lembrar que as medicações, elas não têm um efeito isolado. Por exemplo, quando você tem noradrenalina, apesar dela ter um efeito vasoconstritor predominante, ela também tem um pequeno efeito inotrópico, da mesma forma da adrenalina, quando ela tem um efeito inotrópico, mas também tem um efeito vasoconstritor. As catecolaminas, de forma geral, noradrenalina, dopamina, a dobutamina tem essa característica de serem catecolaminas, atuarem através do receptor beta, e por isso que a dobutamina ela tem o efeito vasodilatador. Ela atuando nos receptores beta, aumentando o inotropismo, mas quando ela atua no receptor beta do vaso, ela vasodilata, por isso que ela causa a hipotensão.
Já os outros inotrópicos que não são catecolaminas, o milrinone, que é o inibidor da fosfoesterase, e o levosimendan, que ele é um sensibilizador dos canais de cálcio, como é que ele funciona? O levosimendan ele funciona através da sensibilização de cálcio na troponina C, e isso aumenta o inotropismo. As vantagens desses inotrópicos não catecolaminéticos é justamente por não atuarem no receptor beta. Então, nos pacientes que são beta bloqueados, eles poderiam ter uma função adicional de inotropismo, mas da mesma forma que eles não atuam no receptor beta, eles têm uma potência vasodilatadora maior. Então, uma das características desses inotrópicos é justamente vasodilatar e cair mais a pressão. Eles são mais caros, são mais novos. Vários estudos tentaram comprovar que eles teriam uma eficiência e um menor risco quando comparado com a dobuta, mas isso não foi demonstrado de forma geral ou de forma concreta. Então, hoje, dobuta, milrinone ou levosimendan são categorias diferentes, mas que têm eficácia semelhante. Beleza, terceiro conselho agora em relação à dobuta, que provavelmente é o que o pessoal fica mais em dúvida na época da graduação, principalmente, né? Qual aquele paciente que você vai pensar, não, agora chegou a hora da dobuta? Mais uma vez, né? Se você está com um paciente com sepse grave, chegou lá com pressão baixa, você fez 1 litro de volume, 2 litros de volume, não melhorou, é muito claro, todo mundo sabe que você vai ter que ligar o vasopressor para aquele paciente. É muito fácil de entender isso, né? Mas o inotrópico, eu me lembro, quando eu era estudante, quando eu era R1 de clínica, eu ficava naquela coisa, rapaz, quando é que eu vou entrar, qual é a dose que eu entro, ficava aquela coisa meio decorada, não entendia muito bem. O ponto de virada para mim realmente foi no INCOL, né? Porque no INCOL, vixe, tinha plantão que a gente tinha literalmente 15 pacientes com bomba de dobuta, né? Enfim, então não tinha como, ou você aprendia ou aprendia. Mas se a gente fosse pensar assim, aquele paciente clássico, e lógico que a gente sabe que tem vários contextos que a gente pode usar inotrópico, mas aquele paciente clássico que chega no pronto-socorro e você, assim, em 10 segundos de exame físico, você fala, rapaz, esse paciente está precisando de dobuta para ontem, primeira coisa. E segunda coisa, eu vou começar essa dobuta, como é que é, qual é a dose que eu começo, como é que eu faço a diluição, dá uma geral nessa parte. Essa é a sacada principal, quando você vai começar dobutamina. Então a dobutamina, a palavra-chave é falha de bomba. Então toda vez que eu penso em iniciar dobutamina, esse paciente está caracterizado por um déficit de contratilidade do coração. Tem que existir uma falha de bomba. Isso como se caracteriza do ponto de vista clínico. Como eu consigo ver isso no meu paciente à beira-leito? Normalmente esse paciente tem sinais de baixo débito. Esse paciente tem sinais de vasoconstrição periférica, o paciente está gelado, ele tem cianose das extremidades. E uma característica importante, além de todo esse sinal de baixo débito, muitas vezes ele vem associado à hipotensão, mas não é obrigatório a hipotensão vir sempre associada ao baixo débito. Eu posso ter baixo débito sem hipotensão decorrente de uma vasoconstrição importante. Mas a principal característica é tempo de enchimento capilar. Como é que eu vejo o tempo de enchimento capilar? Eu aperto a ponta dos dedos do paciente até a lateral do dedo ficar branca, eu solto e conto o tempo que reperfunde. Quando esse tempo de enchimento capilar é maior do que 2 segundos, isso indica que esse paciente pode estar diante de uma vasoconstricção exagerada. Lembrando, descartar o frio, que o frio também pode dar uma diminuição do tempo de enchimento capilar. Então a principal característica, além da hipoperfusão, caracterizada por todos esses sintomas, dispneia, sudorese, pele pegajosa, pele fria, eu também vou ter sinais de congestão pulmonar. E muitas vezes essa congestão pulmonar ela não vem associada com crepitação. A crepitação é o sinal mais clássico de congestão pulmonar, mas você pode ter, até 30% dos casos, pacientes que têm congestão pulmonar, mas eles não têm estertores crepitantes. Uma das avaliações que tem uma maior acurácia, melhor acurácia, é a estase jugular. Então, nesses pacientes que estão com sinais de baixo débito, mas você olha para o pescoço, 45, 50, 90 graus, esse paciente tem um estase, a veia jugular externa aparece congesta até quase a mandíbula, é um sinal de congestão pulmonar, e aí eu consigo juntar as peças e entender que esse paciente está mal perfundido e esse paciente está congesto. Então, a palavra-chave, hipoperfusão tecidual devido a uma falha de bomba. Esse é o cenário que a gente vai indicar da dobutamina. Eu acho que isso é importante, né, galera? Porque
é aquela história, né? Em medicina, as coisas têm que fazer sentido, né? Muitas vezes em emergência, o pessoal vai decorando o protocolo. O paciente tem isso, eu faço isso. Em cardio tem muito isso, né? O paciente está com dor torácica assim, assado, eu vou fazer essas 7 medicações e tal. E muitas vezes o estudante de medicina, o residente clínica, não entende o raciocínio. Ele fala, não gosto de cardio, porque cardio é tudo trabalho, é tudo decorado. Não é, né? Tem um racional por trás. Então, por exemplo, essa parte da má perfusão que você falou. Se você pegar um paciente extremamente desidratado, que chega no pronto-socorro depois de vômito, ele pode estar com o tempo de enchimento capilar lentificado. Você vai ligar dobutamina para esse paciente? Não, você vai dar volume. Mas por quê? Quando você for examinar ele, o paciente vai estar seco, né? Vai estar aquele maracujá seco, como a gente fala. Então, esse paciente precisa de inotrópico. Ele precisa de volume, né? Mesma coisa também, você pode pegar um paciente que chegou naquela fase inicial de uma sepse grave, e também está mal perfundido, está hipotência, etc. Você vê o pescoço não tem nada de urgência jugular, a primeira coisa que você vai fazer é tacar volume no paciente, não é ligar inotrópico de cara. Mas esse macete que você falou da urgência jugular eu gosto mais, porque você pega um paciente que está mal perfundido e está lá com aquele canudo no pescoço, aquela jugular bem túrgida, isso mostra para você que ele está mal perfundido, ele tem claramente sinais de pressões aumentadas em câmaras direitas, né? Que é o que a urgência jugular mostra para a gente. Ou seja, provavelmente isso está denotando cardiopatia, né? Atenção que nada de medicina é 100%. Por exemplo, eu me lembro uma vez no INCOL, peguei uma paciente com dispneia, estava já um pouco mal perfundida e turgência jugular. E aí a gente, não, deve ser um IC, né? Aquela coisa toda, faz diurético, aquela coisa toda. E no final das contas era um TEP. Né? Então, o ventrículo esquerdo da paciente estava normal, mas aí depois a gente foi ver os diagnósticos, tinha um trombozão lá na artéria pulmonar, tinha disfunção de VD já, enfim, a paciente foi até trombolizada depois. Mas nesse caso, por exemplo, né, vai ter situações em que o exame físico pode lhe enganar, mas você vai pensar na maioria e não na minoria. Aí é uma dúvida muito frequente, galera. Aí a pessoa pode dizer, não, eu vi Eduardo dizendo que era um TEP, não era IC, eu poderia errar e tal. Então eu vou fazer o seguinte, para eu ficar garantido, eu vou esperar que faça um eco nesse paciente para eu poder ligar da dobuta só depois do eco, porque aí eu não vou errar. O que é que você tem a dizer? O cara que está lá numa UPA agora, pegando um paciente mal perfundido, com gesto, e ele sabe que daqui que ele transfere, primeiro, óbvio que ele não vai ter UPA, na UPA ele não vai ter um eco, ele vai ter que transferir para outro serviço, ou seja, se for por esse raciocínio, ele vai começar nunca dobuta na UPA, correto? Tá certo esse raciocínio, eu preciso de um eco, como é que é o meio de campo? Uma das principais falhas que a gente identifica é tentar avaliar toda a função cardíaca apenas com ecocardiograma. Então a gente já definiu aqui o contexto, um cenário de um paciente com uma disfunção cardíaca. Muitas vezes esse paciente já vem com uma história, ou ele já sabe que tem uma disfunção cardíaca prévia, ou é um paciente próximo que foi vítima de um infarto agudo do miocárdio, e não é para você aguardar a realização do ecocardiograma. Por quê? Vamos imaginar, esse paciente está com uma hipoperfusão tecidual. Esse paciente está apresentando hipóxia tecidual orgânica generalizada. Por isso que ele está demonstrando todos esses sintomas. Imagina se você tem seu dedo, você garroteia o dedo e a partir de um tempo você espera 1, 2 horas para desgarrotear. Então, se eu demoro muito tempo com isquemia orgânica, daqui a pouco ele entra na espiral da morte e da insuficiência cardíaca, que é justamente quando existe algum insulto que faz com que esse paciente tenha uma disfunção cardíaca. A disfunção cardíaca gera a hipóxia tecidual. Essa hipóxia tecidual, acidose, gera a pior da disfunção cardíaca e isso se retroalimenta até o paciente falecer. Então, se a gente demora muito, mesmo que eu consiga depois restabelecer o fluxo com balão intraórtico, com dobutamina, o paciente já entrou na cascata e eu não vou conseguir salvar. Então, identifique o paciente e isso é um importante papel do médico. Para você avaliar e analisar a dobutamina, o difícil é porque você tem que agora ser colocado à prova se você examina seu paciente, se você colhe a história corretamente, porque aí sim você vai indicar a dobutamina de forma correta. Então não adianta ficar sentado no prontuário, sentado no computador ou avaliar o paciente de forma rápida e achar que você vai ter a decisão correta. Então analise o contexto completo e nunca aguarde o ecocardiograma para indicar o início e também não vai aguardar o ecocardiograma para aumentar ou desmamar a dobutamina a depender do ecocardiograma.
Perfeito. Isso, obviamente, nós dois somos ecocardiografistas, a gente não tem nada contra a eco. Se você está numa UTI super equipado, você está lá com um aparelho de eco do seu lado, você sabe fazer, óbvio que você vai fazer, não tem nada de errado com isso. Mas isso não é a realidade de 99% das pessoas que a gente está falando aqui, né? Então, falar bem isso, a história da clínica é soberana, né, galera? Você tem que saber juntar as peças do quebra-cabeça. Exemplo, você pegou um paciente que chegou para você na fase aguda do infarto anterior, foi reperfusão tardia, ficou com aquele eletro feio, né, QS de V1 a V4 com aquele suprarresidual. E aí você se liga, o paciente chegou até mais ou menos, mas aí depois ali de 12 horas, 16 horas no hospital, o paciente começa a dar começa a suar, a pressão começa a pinçar, né? Então tá formando as peças do quebra-cabeça. Você vai lá, examina, né, vê temperatura de pele. Eu me lembro, Neto, né, que fez residência com a gente, que é nosso professor do curso de como montar o consultório. Neto sempre brincava, olha, vocês estão aí perdendo tempo com sonhando esse negócio. O negócio é chegar aqui, pegar na pele do paciente, ver se ele está mal perfundido e tal. E tem muito disso realmente, né? Porque os exames complementares vão ajudar, mas a clínica continua sendo soberana, né? Então, não, essa é a dica, eu acho que tem que ser crucial. Era a dica que eu queria ter escutado quando eu era residente de clínica ou estudante de medicina em relação à dobutamina. Você não precisa de ecocardiograma nem para começar o uso da dobutamina, nem para titular a dose. Porque, digamos, o paciente estava com fração de ejeção de 30%, digamos, você ligou dobuta. O paciente continuou, ligou 5 microgramas, a gente vai discutir daqui a pouco como é que titula a dose. Você ligou 5 microgramas, o paciente melhorou muito clinicamente, a gaso ficou boa, o paciente começou a urinar e tal. Você coloca o transdutor lá depois de um tempo, continua 30%, é o mesmo eco, igualzinho. E aí, você vai aumentar só porque o eco não mudou? Não, o que importa aí é o quadro clínico do paciente. E vice-versa, melhorou muito o eco, mas o paciente ainda está ruim, vamos aumentar mais a dose da droga, enfim, né? Então, o exame é complementar. Quarto conselho em relação à dobuta, então, galera, agora que a gente já falou, o perfil clássico do paciente que a gente vai começar a dobuta, né? Seria esse paciente mal perfundido, tal, de origem cardíaca. Sem dúvida, o cenário onde a gente mais começa a dobutamina é no paciente com insuficiência cardíaca, né? E como a gente tem aqui muito estudante de medicina vendo, é sempre bom a gente lembrar daqueles perfis, né, da insuficiência cardíaca que foram criados lá por Stevenson, né? Que é uma mulher, eu achava que era um homem, mas é uma mulher. Jefferson, que é colaborador da gente, até tirou foto com ela quando eu estava fazendo o pós-doc dele lá em Harvard. E tem esse perfil, tem essa classificação clássica que são em 4 estágios, né? ABCD ou ABCL, né? Tem gente que chama D, tem gente que chama L, o quarto estágio. E explica para o pessoal quais são os 4 estágios, o que é que caracteriza, tem um mnemônico que a gente usa, né? Uma analogia. E desses 4, qual o perfil que mais se beneficia do uso da dobutamina? Então a gente tem que entender justamente esse perfil, porque ele é que vai nos guiar a estratégia para o tratamento da insuficiência cardíaca descompensada. Então, esses 4 perfis de insuficiência cardíaca descompensada, ele é baseado justamente na perfusão tecidual e no grau de congestão pulmonar. Quando você diz que o paciente tem insuficiência descompensada perfil B, você tem que pensar que o paciente é aquele paciente que tem normalmente níveis tensionais aumentados, acima de 110, e esse paciente está congesto, é o famoso perfil quente e úmido. Quando a gente fala de perfil B, quente e úmido, a gente lembra de Belém do Pará, que também é quente e ele é úmido. Isso facilita muito a gente de memorizar. O outro perfil comum, e é o perfil que se encaixa a dobutamina, é aquele perfil que é caracterizado por ser perfil de paciente com hipoperfusão tecidual, por isso ele é frio, ele é gelado, mal perfundido e ele é congesto. Esse é o perfil que a gente vai utilizar a dobutamina. Então a palavra da dobutamina é hipoperfusão tecidual. Hipoperfusão tecidual caracterizada por ele ser frio. E para lembrar de forma mais fácil o perfil C, você vai lembrar de Curitiba, que é aquele paciente que está frio e é úmido. Curitiba é frio e ele é úmida. Certo. E o perfil L, né, ou o perfil D, que é o paciente que está frio, mal perfundido, mas ele não está congesto. E aí esse paciente você poderia considerar o quê? Antes de ligar, às vezes até precisa de inotrópico, mas antes do inotrópico, geralmente a gente faz o quê para ele? O perfil L é de low output, de baixo débito. Normalmente é aquele paciente que já utilizava diurético, por exemplo, ou ele teve uma diarreia, e aí ele diminuiu a volemia. É um paciente que provavelmente está hipovolêmico, e antes de começar uma dobutamina, o ideal é que você faça uma prova de volume, que aí talvez você consiga regularizar o débito desse paciente apenas com volume. E aí para você ver como o exame físico é importante, né? Porque assim, imagina, você tem um paciente que tem uma fração de 30% com
Chagas, que você acompanha um tempão. E aí chega no pronto-socorro com pressão baixa e alguém fala, não, vamos fazer volume. Não, mas paciente tem 30% de fração de ejeção. Sim, papai, mas não tem urgência jugular nenhuma. Aumentaram o diurético dele semana passada no ambulatório. Ele está usando terapia tripla, está usando espirona, está usando hidrocloro, está usando furosemide. Então você pode perder a mão realmente um pouco nessa parte de volemia, né? É uma das coisas mais difíceis em medicina, é você avaliar a volemia de paciente com insuficiência cardíaca, né? Então pode parecer contraintuitivo você fazer volume com paciente com fração de 30%, mas com certa frequência a gente precisa fazer isso, né? Então é importante, da classificação de ser descompensada, o grande perfil que vai caber da albutamina é o perfil tipo C, que é o mais grave, né? Felizmente o que a gente vê mais comumente é o perfil B, que com diurético vasodilatador você resolve, e o perfil C é o mais grave, é o que tem o pior prognóstico, é onde a gente vai considerar a albutamina mais fortemente. Então beleza, quinta dica agora, galego, em relação à albuta. Digamos que eu estou lá com aquele paciente clássico de perfil C, descompensada, né? O paciente está mal perfundido, já tem uma história de miocardiopatia alcoólica, Chagas, o que é que seja, e chega lá, pressão baixa, mal perfundido, turgência jugular, eu decidi que esse paciente está em perfil C e que ele vai ganhar da albutamina. Na prática, para não ficar na enrolação, porque é muito bom em questão de prova de R1, ele diz, qual é a resposta? Ligado à albutamina, acabou a questão, né? Mas quando a gente vai para a vida real, não adianta você chegar para a enfermagem e falar, ó, liga da albutamina e acabou. Sim, doutor, como é que é a diluição? Com que dose eu começo? É fotossensível, não é? Eu posso fazer em acesso periférico, eu tenho que passar central. E aí você está lá, às vezes, recém-formado e não sabe nada disso. Você só aprendeu na faculdade que era da albutamina e ponto final. Então, na prática, diz aí pra gente, como é que eu faço a diluição? Se tem que ser em bomba de fusão, se eu posso botar aquelas microgotas, que às vezes o pessoal pergunta disso. Se é fotossensível, se não é. Se obrigatoriamente eu tenho que passar acesso central no paciente, ou se eu posso começar com o periférico, dá uma revisão sobre isso. Então, dobutamina, bases práticas para prescrever a dobutamina. Então, a dobutamina, catecolamina, ela vem em uma ampola de 20 ml e toda vez que a gente vai indicar alguma forma de diluição, a gente tenta fazer com que ele caiba naquele recipiente de 250 ml. Então, ela tem uma ampola, a ampola tem 20 ml. A diluição normalmente é em soro glicosado, pode ser em soro fisiológico, mas normalmente, na dúvida, você dilui em soro glicosado e a partir do momento que eu sei que ela tem 20 ml, eu tenho algumas formas de diluição. Uma forma mais diluída e outra mais concentrada. Isso vai influenciar na quantidade de volume que eu vou infundir ao paciente. A diluição que é mais diluída seria uma ampola de dobutamina de 20 ml em 200 a 230 ml de soro glicosado. Aí vai dar 250. Qual o problema desse tipo de apresentação de diluição? Num paciente com insuficiência cardíaca, às vezes eu vou ter que infundir 40, 50 ml horas, e isso durante 24 horas vai equivaler a 2 litros, 2 litros e meio de... 1 litro, 50 ml, né? Ia dar ali 1 litro mas e às vezes é pouquinho, para né? 60, 70 Sim, ml, sim. então às vezes pode chegar a 2 litros, e o paciente está hipervolêmico, você vai estar dando um volume que isso vai fazer, vai trazer complicações. Então a gente vai concentrando. Aqui Ou seja, de forma bem prática, a gente não usa essa diluição, né? Normalmente não usa. Né? Eu não lembro a última vez, nos últimos 12 anos, eu não lembro nenhuma vez que a gente usou essa outra diluição. Quando você vai ver em livros de medicina, pacientes de emergências clínicas, você vê que algumas vezes se utiliza essa diluição. A mais comum, as duas formas mais comuns, você tem diluição que seriam 2 ampolas em 230 de glicosado. 210, né? 210, então seria 40 ml em 210, perfeito, daria 250 ml ao total. E a que eu gosto seria 4 ampolas em 170 ml de soro glicosado. Isso. Aí você poderia, é uma concentração maior, a taxa de infusão é menor e aí eu só tenho que ter cuidado com relação ao manejo, ao desmame, que quanto mais concentrada, eu tenho que um desmame mais lento, mais gradual. Mas de forma geral é isso. Como eu vou administrar essa medicação? Essa medicação, por ela ser um inodilatador, eu não tenho um problema de isquemia do membro. Das principais preocupações na infusão de vasoconstritores, por exemplo, é causar isquemia. Eu tive pacientes que usaram nora no membro superior, na mão, principalmente, com catéteres de pequeno calibre e que vazaram, essa droga vazou para a mão e fez uma necrose violenta. Isso pelo efeito vasoconstrictor da droga. Então, noradrenalina, vasopressina, adrenalina, tudo isso pode causar danos muito graves se vazar no tecido subcutâneo. Já a dobutamina, ela tem a característica de ser inodilatadora. Então, dificilmente ela vai trazer algum problema caso tenha algum vazamento. Então, pode sim ser administrada em acesso periférico. Certo. Obviamente
É uma primeira atuação, você começa a dobuta com vaso periférico, mas normalmente esse paciente é um paciente mais grave, um paciente que já está no contexto de um choque, aí é plausível que você instale um catéter central, até para poder avaliar a microhemodinâmica do paciente, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas aí, dobutamina sim pode ser feita com catéter periférico, mas preferencialmente depois você vai instalar um catéter central. Aí o pessoal da enfermagem chega e pergunta, olha, eu tenho que colocar aquele equipo fotossensível, tipo de nitroprusiato, ou não? Pode deixar exposto à luz? Apesar de ser uma catecolamina, ter um anel catecol, ele não é fotossensível, tanto que a própria ampola já traz um spoiler disso. A ampola ela é aquela ampola transparente, branca, translúcida, então não tem muito problema. Se ela viesse com algum tipo de fotoproteção, você já poderia ficar pensando, mas ela é translúcida, então não é fotossensível, você pode utilizar de forma normal. Tá, galera, aproveitando, não é o tema, mas você falou de extravasamento, né? De noradrenalina, às vezes acontece, né? Tá ali na agonia, o pessoal da enfermagem, o paciente tá sem acesso, é demasiado e tal. Se acontecer, pegou lá nora, ou até adrenalina mesmo, quando você vê o paciente reclamando de dor, quando você vê tá ali, o membro todo infundido, né? O que é que a gente pode fazer para tentar reverter ali o efeito e não causar nenhum mal de necrose, essas coisas para o paciente? Primeira coisa um dos mitos que existem também é que seria proscrito, uma prática você utilizar um vasoconstritor no acesso periférico, mas isso não é tão grave assim. Existem estudos de segurança, quando você utiliza as premissas de segurança, você pode infundir vasoconstritor periférico, obviamente por o menor tempo possível, na menor concentração. E essas premissas seriam um acesso que fosse acima da força cubital, acesso calibroso, que pudesse ser checado por uma equipe de enfermagem de forma rotineira e que esse paciente vai utilizar por um curto período. Por exemplo, num intraoperatório, que ele precisou por uma cirurgia que ele não tem catéter central, precisou de droga por um curto período, você poderia começar, vai para a UTI e desmama. Ok. Ou até o cara na emergência, a pessoa não tem tanta mão de pegar acesso central. Ele até vai conseguir pegar, mas vai demorar meia hora, 40 minutos, né? Enfim, aí durante esse tempo você vai ter que segurar a pressão do paciente, né? Perfeito. Mais uma situação que você não vai deixar o paciente parar. Uma das causas de parada de assistolia e atividade elétrica sem pulso é justamente hipotensão extrema. Então você pode começar. Aí só vou interromper um pouquinho, galera. Aí tem até o conceito de assimetria aí, né? Que a gente usa muito em economia. Assimetria você vai tentar sempre pegar uma coisa que tenha muita vantagem, pouco risco, pouca possibilidade de risco, né? De ruína, enfim. Se você for ver, esses anos todos, eu não estou lembrando agora de nenhum caso que eu tenha atendido diretamente, tenha feito extravasamento com necrose de membro. Então, assim, uma coisa rara, né, de forma geral, né? Então, se você for pensar, enquanto isso, eu vi centenas de casos em que a gente teve que ligar vasopressor durante meia hora, uma hora, enquanto pegava o acesso central, e muitas vezes o paciente conseguiu, né, dar aquela estabilidade inicial por causa disso. Então você tem uma chance de benefício grande e óbvio, né, você tem que ter o mínimo de segurança que a enfermagem conseguiu funcionar ou você conseguiu funcionar um acesso periférico razoável, mas não é proscrito, definitivamente. O que não pode é aquela velha história, você fazer isso, agora eu estou de boa, a nora está rolando ali, não vou nem pegar mais acesso central, vou me confiar nisso. Aí não, né? Então, cada coisa no seu tempo. Mas beleza, continua aí. Lembrando ainda dessas premissas que você nunca vai pegar um acesso periférico e começar a droga vasoativa e deixar um manguito de PNI, por exemplo, do mesmo lado do braço que você pegou o acesso. Porque isso aí você pode estar comprimindo e isso pode facilitar o extravasamento. Então, beleza. Começou, você notou que possivelmente a noradrenalina, a adrenalina extravasaram aí no membro superior. O que é que você faz? Primeira coisa, você não vai tirar de forma imediata o acesso urgélico. É importante que você aspire primeiro todo o conteúdo, a pequena quantidade de nora que está ali no conteúdo, você tem que aspirar para garantir que na hora que você puxe, aquela noradrenalina não extravase mais ainda por tecido subcutâneo. Depois, você pode utilizar de antagonistas, de bloqueadores catecolaminérgicos. E a principal droga bloqueadora catecolaminérgica que você pode utilizar é a fentolamina. André, ela é disponível no pronto-socorro? Não, ela não é tão fácil de ser disponível no pronto-socorro, mas você pode conseguir fentolamina, por exemplo, na farmácia do bloco cirúrgico. Pode acontecer que a anestesista às vezes usa. E aí você vai pegar uma ampola de fentolamina, dilui em 10 a 15 ml com a agulha de insulina e você pode infundir na região subcutânea e aí ela vai bloquear essa catecolamina, diminuindo o efeito de necrose. Então é uma possibilidade que você pode fazer. Tá, e geralmente, qual é a gente já sabe a diluição, como é que faz.
uma dica prática, né? Na hora que você está naquela diluição que a gente usava muito no Encode, 4 ampolas de 170, basicamente cada ml hora que está entrando equivaleria a 1 micrograma quilo minuto para um paciente de 70 quilos. Essa é uma regra geral que facilita muito para você fazer o cálculo rápido. Mas vamos pegar esse exemplo, vamos dizer que você está usando, independente da diluição que você esteja usando, você está com um cara de 70 quilos na sua frente, insuficiência cardíaca, perfil C para lá. Geralmente, qual a dose que a gente começa? Porque às vezes eu vejo o pessoal, a gente começou da albuta, o paciente não melhorou, certo, mas qual é a dose que está usando? Não, 2 microgramas quilo minuto. Pô, rapaz, 2 microgramas quilo minuto é homeopatia, né? Não era esperado que o paciente fosse melhorar. Então, via de regra, e óbvio que isso varia muito, situação para situação, mas regra geral, qual é a dose que a gente começa? Só lembrando que a gente tem muito estudante, muito aluno de medicina, de enfermagem. Quando a gente está falando de dobutamina, a primeira premissa é que você sempre vai se referir a dobuta não por ml hora, sempre você vai falar microgramas por quilo minuto. É muito variável. Uma pessoa que tem 60 quilos, outro que tem 80, a quantidade de infusão por ml hora vai variar muito. E a dobuta a gente sempre vai tratar por micrograma por quilo minuto. E a dose padrão, a dose na bula é de 2,5 micrograma até 20 microgramas por quilo minuto. Mas se você for ver até a diretriz de insuficiência cardíaca 2019, essa variação, esse range aí diminuiu. Ele coloca de 2,5 até 10/20. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar da bula conferir a possibilidade de utilizar a dobutamina e o inotrópico de 2,5 a 20, a tendência é que a gente utilize a dose de 2,5 até 10 microgramas por quilo minuto, porque aí é a faixa em que eu tenho maior benefício líquido. O que é isso? Quando eu aumento muito a dobutamina, eu aumento o gasto energético do coração, o consumo de oxigênio, isso pode causar mais arritmia. Então, até 10 microgramas por minuto num paciente descompensado, a priori você já vai estar espremendo todo o benefício inotrópico. A partir de 10 microgramas, eu vou aumentar muito a taquicardia, aumentar muito o consumo, a maior risco de arritmia. Obviamente, se o paciente é beta-bloqueado, às vezes eu preciso chegar próximo de 20 microgramas. Mas aí, de forma clara, o range principal é de 2,5 a 10 microgramas. Alguns pacientes eu vou chegar de 10 a 20 microgramas por quilo minuto. A analogia que tem disso, né, galego, é em relação, por exemplo, ao amlodipino para hipertensão. Na residência clínica eu usava muito 20 mg de amlodipino, porque estava na diretriz, 10 a 20 e tal. E quando você chega na residência de cardio, o pessoal da hipertensão fala, rapaz, não passe de 10 não, porque aumenta muito edema, etc. E já foi visto por estudo de você subir de 10 para 20, a potência antipertensiva adicional é muito pequena. E aí cai na história da simetria, às vezes você vai ter muito risco de edema adicional, principalmente em mulher, e você não vai ter tanto benefício. Vez por outra você pode usar na hipertensão refratária, mas normalmente a gente não passa de 10 de amlodipino, né? Mas outra dica importante é o seguinte, tudo bem, geralmente eu fico ali entre 5 e 10, né, de dobuta para a dose inicial, mas sempre ter cuidado também com a dose que você começa, né? Porque às vezes o paciente está com aquela pressão limítrofe, a gente vai discutir depois essa questão da cabeça de pressão, e você já começa com uma dose muito agressiva, 10, 15 microgramas de uma vez só, aí o paciente taquicardiza muito rápido e alguém fala, tá vendo, ó, dobutamina para esse paciente não dá certo não. Sim, você começou com uma dose alta, de uma hora para outra, o cara estava sem nada e você ligou 15 microgramas quilo minuto, né? Então, geralmente começa ali com entre 5 e 10, via de regra, e observa como é que o paciente vai ficar. Ligou 5, esperou ali 2, 3, 4, 5 minutinhos, o paciente não taquicardizou, a pressão não caiu e tal, só para 10 logo depois, né? Isso é muito importante, porque a gente está muito acostumado em ambulatório, você está vendo o paciente a cada 6 meses, você tem que tomar aquela decisão ali, acabou, você só vai ver o cara depois daqui a 6 meses, um mês, o que seja. Droga vasoativa não é isso, você ligou, você está ali do lado do paciente, depois de 2, 3 minutos você já pode reavaliar, né? Pressão subiu, pressão desceu, o paciente está melhor, está pior, enfim, né? Então essa daí é uma boa dica. E essa dica que você falou do 10 a 20 também é uma coisa que o pessoal tem batido muito nos últimos 10 anos, né? Tem serviço grande que alguns colegas da gente rodaram na época que nem usava acima de 10, dificilmente já ia para um segundo inotrópico, já associava suporte mecânico, que a gente vai falar depois. Então é isso, você falou, de 10 a 20 microgramas quilo minuto, o benefício adicional realmente não é tão grande. Então é uma boa dica, tá em dúvida, começa com uns 5 microgramas mais ou menos e vai titulando. Voltando agora então, galera, essa questão da cabeça de pressão, que o pessoal fala tanto, para eu ligar dobuta tem que ter cabeça de pressão. É outra coisa que o pessoal fala muito na faculdade, você decora e muitas vezes você não entende por quê. Por que tem que ter cabeça de pressão? Você já explicou, né, no começo, a dobutamina ela tem um efeito ali possivelmente dilatador, e aí lógico, você pega um paciente que está lá com pressão 70/40, mal perfundida, etc. E você liga uma medicação que é inotrópica e por ser inotrópica tende a aumentar o volume sistólico, e a gente tem que lembrar que a pressão depende, né, do volume sistólico, mas por outro lado ela pode causar uma vasodilatação exacerbada naquele paciente
paciente e diminuir a pressão. Então, a lógica de você ter que ter uma cabeça de pressão, entre aspas, é essa, porque senão você pode piorar ainda mais a hipotensão do paciente. Mas, na prática, qual é o valor? E isso varia muito de diretriz para diretriz, tá? Mas, de regra, qual é o valor de pressão sistólica, que eu fico com medo de ligar dobuta? E, se o paciente estiver abaixo desse valor e precisar de dobuta, o que é que eu faço? Eu vou dizer, não tem como ligar, eu vou fazer alguma medicação antes e depois ligo a dobuta, ligo tudo junto, como é que é o Medicamp? Então, com relação ao nível de pressão mínimo e com relação à cabeça de pressão. Normalmente, por ele ter um efeito inotrópico catecolaminérgico, ele tem a possibilidade de atuar nos receptores beta do vaso, isso causa vasodilatação. E qual é o medo? É que se começar uma dose muito alta ou no paciente que ainda não está equilibrado, eu posso baixar mais essa pressão. E aí, nos pacientes que estão com choque cardiogênico grave e considera-se um nível de pressão, pelas diretrizes, pelo menos pela diretriz brasileira de ciência cardíaca, uma pressão arterial sistólica menor do que 85 milímetros de mercúrio, você teria o risco dessa pressão de perfusão cair mais e isso desenvolver um choque e esse paciente poder ter uma parada, por exemplo, por AESP ou assistolia. Então, níveis de pressão arterial sistólica abaixo de 85, a tendência é iniciar um vasopressor, nível de pressão você aumenta, obviamente você não vai começar o vasopressor e desencanar, deixar aquilo ali e sair, não. Cabeça de pressão, aumenta o nível da artéria da pressão sistólica, em seguida começa a dobutamina, vai otimizando a dobutamina e a dobutamina, a partir do momento que ela aumenta o volume sistólico, a tendência é aumentar a pressão e de forma rápida você consegue baixar a noradrenalina e muitas vezes aquele paciente que você começou com vasopressor, depois começou a dobutamina, daqui a pouco você tira a noradrenalina e você vai começar com a medicação que é a droga da insuficiência cardíaca, que é o vasodilatador. Eu tenho uma dúvida também que o pessoal pergunta muito, galera, é o seguinte, o paciente está na fase aguda de infarto, fechou a DA, não reperfundiu, né, chegou 3 dias depois no hospital, está com pressão 80/50, você está querendo ligar dobuta, mas a pressão está baixa, você vai considerar ligar nora. Aí chega lá e o estudante de medicina não entende, porque fala, rapaz, vê, pela fisiopatologia, esse paciente está vasoconstrito, está com uma falha de bomba, aí você vai ligar um vasopressor que vai aumentar ainda mais a pós-carga dele, vai dificultar ainda mais o trabalho do ventrículo esquerdo que já está detonado. Qual é a lógica disso, né? E aí a gente sempre fala para o pessoal, olha, a prioridade é você manter o paciente vivo. Se você está sem cabeça de pressão, o inotrópico pode piorar ainda mais essa hipotensão. Aí você vai cruzar os braços e falar, não, filho, fica aí do jeito que você está mesmo e vamos esperar a natureza seguir o curso. Lógico que não, né? Então, existe um malefício potencial do mesmo jeito que você ligar o inotrópico para o paciente que está em choque cardiogênico, também tem. Imagina, fase aguda de infarto, você ligar o inotrópico, você teoricamente pode piorar ainda mais a isquemia do paciente, lógico, né? Porque você está aumentando a demanda de oxigênio, o músculo cardíaco está batendo com mais força, com maior velocidade, né? Frequência cardíaca mais alta. Mas a prioridade é você estabilizar o paciente e mantê-lo vivo para, se necessário, você ir reperfundir a artéria se tiver no tempo hábil ou fazer algum outro procedimento mecânico, enfim. Então, apesar de parecer contraintuitivo, não é porque você tem que manter o paciente vivo naquele momento, né? E aí vem uma do aprendizado que a gente tem da doutora Stevenson também, que ela fala que a dobutamina ela é iniciada até alguma coisa. Então sempre você vai ter que ter a dobuta como ponte, até o paciente melhorar, até pensar em transplante cardíaco, até implante de um dispositivo de assistência ventricular ou até cuidado paliativo e até o paciente falecer. Lembrando que não é porque o paciente tem uma insuficiência cardíaca avançada, grave, que está em paliativo, que eu não vou começar a dobutamina. A dobutamina ela não aumenta a expectativa de vida do paciente, mas aqueles pacientes com insuficiência cardíaca terminal, mas que também já foi optado por paliação, você pode começar inotrópico para uma qualidade de vida melhor. Às vezes, nos Estados Unidos, em outros locais que existem serviços de paliação mais avançados, você pode até deixar o paciente em cuidados domiciliares e utilizando a dobutamina domiciliar. Então, lembre, indicação de dobuta, além do seu perfil hemodinâmico, sempre você vai ter que utilizar dobuta para alguma coisa, até algum desfecho. Perfeito. Esse comentário é muito interessante, galera, porque a paliação é um tema que eu sempre gostei muito. Cada vez mais eu acho que paliação é talvez a área da medicina que mais o médico cumpre a função dele, apesar de parecer ser paradoxal, aquele paciente que você não tem como curar mais, e a gente quando escolhe medicina pensa muito em curar, etc.
Mas cada vez mais, principalmente na área da gente, cardiologia, né, as doenças não têm cura, né, tem controle, dislipidemia, hipertensão, coronariopatia, assim por diante. Mas na paliação, é aquela diferença da água para o vinho, uma boa equipe e uma equipe que não está preparada, né? E eu me lembro, recentemente a gente teve no HC um paciente que estava lá com insuficiência cardíaca, inicialmente a gente estava em dúvida se iria para paliação ou não, mas aí o paciente reinternou várias vezes e tal, e a gente decidiu que ia ser paliação. Mas a gente tem que lembrar que tem graus e graus de paliação, né? Tem aquela paliação onde você não vai fazer absolutamente mais nada, vai deixar a natureza seguir o curso e ponto final. E tem algumas situações onde você tem que intervir para manter o conforto do paciente. Esse paciente, por exemplo, estava usando Dobuta há muito tempo. A gente tentava desmamar Dobuta e aí viu que era refratário e não conseguia desmamar, já não tinha mais indicação de transplante por uma série de fatores e tal. Mas era um fato, para aquele paciente, quando ele estava em 5 microgramas quilo de Dobuta, ele estava tranquilo, conversando com a família, conseguindo, né, terminar ali as decisões finais de vida. E quando você baixava para 4, o paciente ficava completamente desconfortável, dispneia danada. Então, volta para os 5, mesmo sendo paliação, porque o paciente tinha pendências ainda importantes, né? Até do ponto de vista legal, enfim, para resolver. Então, esse é um detalhe bem interessante. Beleza, então a gente já sabe como diluir a Dobuta, a gente já sabe que tem que colocar em bomba de difusão, já sabe que a dose inicial costuma, né, entre 2,5 e 10, vamos botar uns 5 microgramas, é uma boa dose inicial. Mas aí, galera, eu tô lá com aquele paciente, estava com a pressão, digamos, 100 por 60, frio, úmido, cardiopatia alcoólica, descompensado. Eu comecei 5 microgramas quilo minuto de Dobuta. Como é que eu faço agora para saber se 5 microgramas resolveu a parada, se eu tenho que ir para 6, se eu tenho que ir para 8, se eu tenho que ir para 10, se eu tenho que diminuir? Quais são os parâmetros que eu vou usar para dizer que deu certo a Dobuta que eu prescrevi ou se eu tenho que mudar? Então, existem as características e os aspectos clínicos que a gente já discutiu de hipoperfusão e de congestão pulmonar, mas também existem características e aspectos micro e macrohemodinâmicos. A microhemodinâmica está mais relacionada à avaliação da respiração celular, mais relacionada com a química celular, e aí eu avalio geralmente o lactato arterial ou lactato de via central, eu avalio o base excess, a acidose do paciente, o bicarbonato do paciente, avalio do ponto de vista de macrohemodinâmica, níveis tensionais, se ele está urinando, se ele não está urinando, a perfusão melhorou, a cianose melhorou. Então, são avaliações complementares que a gente avalia de forma global, porque é sempre importante ter esse cenário clínico, laboratorial, sempre em conjunto. E, obviamente, você não vai ficar titulando dose de dobutamina pensando no ecocardiograma. Você tem que avaliar a resultante final, que é justamente a alteração das alterações clínicas e das alterações laboratoriais. Um raciocínio que eu gosto muito de explicar para os estudantes, para facilitar assim, ao extremo, o raciocínio é o seguinte: quais foram os parâmetros que você se baseou para ligar a Dobuta para o paciente? Macrohemodinâmica. Se a gente fosse separar macro e micro, macrohemodinâmica é o que você consegue ver ao olho nu, né? Eu tô vendo que o paciente está urinando, eu tô olhando para o monitor e tô vendo a pressão dele. Eu tô olhando para ele e tô vendo que ele está mais bem perfundido, etc. Microhemodinâmica é o que você não consegue olhar ao olho nu. Você precisa de exame, de um agaso, de alguma coisa do tipo. Então, tudo bem, você vai ligar a Dobuta para o paciente, como a gente já viu várias vezes, quando ele está com sinais de má perfusão, ou seja, macrohemodinâmica e microhemodinâmica comprometidas, e isso é por causa de baixo dédito cardíaco. Exemplo, o paciente está lá, turgência jugular zona, congesto, baixa perfusão periférica, lactato alto, base excess bem negativo e tal. Então, esses foram os parâmetros que você se baseou para ligar a Dobuta. Adivinha o que é que você vai usar para saber se a Dobuta deu certo ou não? Os mesmos parâmetros. Você ligou a Dobuta, o paciente melhorou o tempo de perfusão, melhorou clinicamente, o lactato começou a ser lavado, começou a diminuir, o base excess começou a ficar menos negativo, é basicamente aquilo. E aí lembrar que não é uma coisa dicotômica, né? Tá mal e tá bem, tem graus, né? Às vezes você ligou 5 microgramas, o paciente deu sinais de melhora, começou a urinar melhor, o lactato caiu um pouco, mas ainda não está aquela Brastemp, né? Ainda tem coisa para melhorar. Você fala, melhorou, eu estou na curva certa, mas não está zerado. Então vamos subir mais um pouco. Aí vai subir para quanto, Eduardo? Vai subir de 5 para 7, de 5 para 7,5, de 5 para 8. Aí é feeling clínico, né? Não tem aquela regra clássica, né? Você vai aumentando de pouquinho em pouquinho e vendo a reação do paciente. Lembrando que tudo é custo-benefício. Às vezes, se você pegar muito pesado, estava em 5, deu uma melhorada, mas não está zerado. Eu vou aumentar para 20. Pode acontecer aquilo que a gente falou antes. O benefício pode não ser tão grande, de repente o paciente faz um FA de alta resposta, vai para 180 de frequência, termina de compensar todo. Então, sempre você tem que ir fazendo aquilo ali, né, tateando, né, na beira do leito. É o tipo de conhecimento que nenhum podcast vai ensinar. Você tem que estar lá do lado do paciente para ver na prática como é que ele se comporta em relação a isso, né? Então, essa dica eu acho que é muito boa. E lembrando que você vai avaliar o contexto geral.
Você não vai avaliar apenas uma dessas variáveis. Isso. Por quê? Por exemplo, se o paciente está melhorando, começou a urinar, a perfusão melhorou, a parte geral você está notando que esse paciente está melhorando, porém ele vem com um lactato que ainda não baixou como você deveria baixar, e você acha que esse paciente não está respondendo. Não, ele está respondendo. Todo o contexto gera que ele está tendo uma resposta. Um aspecto só não vai garantir que ele está piorando ou ele está melhorando. Avalie o contexto geral. Por quê? Se eu tivesse uma variável dessa que fosse muito boa, eu não precisaria avaliar todas essas outras variáveis. Então, sempre avalie o contexto geral. Ô, galera, e outra coisa. Digamos, liguei do Albuta, 5 microgramas por quilominoto. Aí, às vezes, você está lá, não tem tanta experiência com o paciente grave, você fala, opa, deu 5 minutos que a gente ligou a do Albuta, colhe uma gaso nova aí pra gente comparar. Vai adiantar você repetir uma gaso com 5 minutos? Deu tempo da droga fazer efeito em 5 minutos? Ou você tem que esperar um tempinho maior para ver se mudou ali a microhemodinâmica, etc, né? Tem que pensar, por exemplo, quando você está analisando lactato numa gaso arterial, você está analisando como fosse um resultante do organismo, o lactato que estava acumulado no organismo todo. Então pensa um lactato lá que inundou todos os tecidos e depois você está restabelecendo o fluxo e você vai tentar lavar esse lactato. Então é importante você dê o tempo para poder o débito cardíaco passar por todos as localidades dos órgãos para poder limpar esse lactato, fazer o clearance do lactato. Então é importante que você tenha um bom senso e aguarde um tempo para avaliar essa resposta que ela vai acontecer com o passar do tempo. Via de regra, a gente espera ali pelo menos uma horinha, né, entre uma dosagem e outra de gaso, porque senão você pode estar achando que não adiantou, porque está muito parecido a gaso, mas é porque é simplesmente isso, não deu tempo ainda de fazer o efeito, né, então tem que ter um pouco de calma. Outro ponto que o pessoal pergunta muito, galera, é em relação a SVO2. A gente foi de uma época, né, onde teve o trabalho lá do Surviving Sepsis, né, na década de 2000, e tudo era sepsis, né? Eu acho que você lembra isso, na residência de clínica da gente, a gente deve ter tido umas 30 aulas de sepsis, ninguém aguentava mais aquele protocolo e tal. E como você sabe melhor do que eu, na verdade os outros estudos não reproduziram depois, né, aqueles achados todos do estudo de Rivers. Mas naquele protocolo que ele fez, a SVO2 tinha um papel bem importante, né? Você almeja um SVO2, saturação venosa central de oxigênio acima de 70%, se for um catéter de artéria pulmonar, 65% e tal. E aquilo parecia ser meio que um número mágico, né? Eu consegui, o paciente estava com SVO2 de 50%, eu consegui jogar para 70 e poucos, pronto. Agora eu só tirei com a mão, o paciente vai sobreviver e tal. E do lado contrário, não melhorou o SVO2 do paciente, meu Deus, o paciente vai morrer e tal. E eu mesmo tive muito isso, eu fiquei muito refém de SVO2 durante a residência de clínica. Quando chegou na residência de cardio, você, opa, o negócio não é tão bem assim não, tal. Então, explica para o pessoal, primeiro, qual a lógica de você usar SVO2, por que um SVO2 baixa indica que, teoricamente, o paciente estaria mal perfundido, estaria grave. Segundo, qual seria a lógica de um SVO2 subindo, indicar melhora. E terceiro, que é o mais importante, por que SVO2 não é esse número absoluto que vai ditar o destino do paciente? Então, só para os estudantes, quem não tem muita hábito com paciente grave, a saturação venosa de oxigênio é quando você pega um catéter central e esse catéter central, a ponta do catéter central, ele vai estar lá na desembocadura da veia cava superior com o átrio esquerdo. Então você vai pegar ali o sangue que está sendo misturado, todo o retorno venoso que passou por todo o corpo e vai dosar o lactato lá. Pega, aspira e coloca na gasometria para avaliar os níveis de oxigenação do sangue venoso. Isso é a saturação venosa de oxigênio. E o que ela traduz para a gente do ponto de vista de microhemodinâmica? Ela é um reflexo da velocidade do sangue. É como pegasse a saída lá do ventrículo esquerdo e calculasse a velocidade que o sangue está passando. Se a velocidade estiver alta, acima de 70, mostra que o coração está conseguindo ejetar o sangue numa velocidade alta. Se a saturação está abaixo de 70, provavelmente a velocidade ali da via de saída está mais baixa. Então, quando a gente analisa a saturação venosa de oxigênio, nada mais é do que eu estou avaliando a velocidade do sangue. Então, existiu realmente esse contexto de supervalorizar a saturação venosa, mas como a gente comentou, saturação venosa faz parte de um contexto de microhemodinâmica que eu tenho que avaliar várias situações, tá? Então, não se baseiem exclusivamente na saturação venosa de oxigênio. Exemplo, quando a gente trabalhava no pós-operatório de cirurgia cardíaca, na terapia intensiva, você via pacientes com insuficiência cardíaca avançada que estavam utilizando dobutamina.
tudo estava melhorando, porém, por algum motivo, se verificava a saturação venosa de oxigênio, e a saturação venosa de oxigênio estava em torno de 55, 60. Tome aumentado a bota. E aí, o paciente todo melhorando, a gente fazia, não, pode baixar a dobutamina, porque não era nem para ter pedido a saturação venosa de oxigênio e ficava aquele drama. Mas a saturação venosa de oxigênio não diminuiu ou não está baixa, não está na meta? Não, o importante é você ver o contexto geral. Você vai baixando, você pode ir baixando a dobuta sem se preocupar caso o contexto geral mostre que esse paciente está melhorando. É esse tipo de conhecimento que mostra, primeiro, a importância do conhecimento prático na beira do leito e, segundo, como a clínica sempre vai ser soberana. Os exames ajudam, lógico, tal, mas você não pode olhar nunca cegamente para um exame. Tô olhando cegamente só para a troponina. A troponina está aumentada, é infarto. Não, pode ser 1 milhão de coisas. Não, estou olhando aqui para o eletroisolado, tem um supra-DST, é infarto. Não, tem que ver, porque tem um bocado de outro diagnóstico. Estou olhando aqui para o paciente com insuficiência cardíaca, SpO2 está baixo, tem que ligar da bota. Não, enfim, ele pode ter cronicamente SpO2. Então, não trata exame isolado, sempre trata o paciente como um todo. Aí vê, galego, outra dúvida frequente. Eu liguei do abutre para o paciente não teve esses sinais todos de melhora que a gente queria. Aumentei, aí digamos, cheguei ou 10 ou 20 microgramas, a dose máxima que eu estou acostumado a usar lá no meu serviço. O paciente não melhorou alguma coisa, mas não está zerado. O que é que eu faço? Eu vou usar 30 microgramas de dobuta, 40 microgramas de dobuta, eu vou suspender a dobuta e vou começar outra droga, sento e choro. O que é que eu faço nessa situação? Então a gente está dentro aqui de um choque provavelmente refratário, já que eu comecei a aumentar a dose do inotrópico e eu não estou tendo a resposta que eu esperaria. Próxima etapa, o que é mais recomendável, se for possível, é que você utilize um suporte de uma assistência ventricular. E aí poderia ser um balão intraórtico, que é o que a gente tem mais disponível agora. Um balão intraórtico, basicamente, ele vai aumentar o débito em torno de 500 ml, porém, não dá um suporte tão grande, mas é o que a gente tem mais disponível. Ou a gente poderia ir para outros tipos de suporte ventriculares, por exemplo, um ECMO, um Centrimag, enfim. Só que isso não é a realidade que a gente tem, do contexto de forma geral. Quando a gente está diante de um choque refratário, a próxima estratégia é associar um segundo inotrópico. E aí, de forma geral, o primeiro inotrópico utilizado no choque cardiogênico é a dobutamina, o segundo inotrópico mais utilizado, mais recomendado no paciente que está com uma falha de bomba, mas em hipotensão intensa, seria a adrenalina, a epinefrina. Então, eu poderia associar a epinefrina tanto pelo efeito vasoconstrictor, como também pelo efeito inotrópico. Então, as duas estratégias. A melhor seria suporte ventricular mecânico, porque aí isso me poupa catecolamina, poupa o estresse mecânico do miocárdio, mas quando a gente não tem disponível, a gente vai para o segundo inotrópico. O segundo inotrópico normalmente é a adrenalina. Por quê? Porque ela tem um efeito vasoconstrictor, enquanto o levosimendan e o milrinone podem causar uma vasoplegia maior e piorar a hipotensão do paciente, então não é o mais adequado se utilizar. O pessoal me pergunta sempre de milrinone. A minha experiência prática com milrinone é muito ruim, porque toda vez que eu tentava ligar em choque cardiogênico, porque assim, uma das vantagens do milrinone é como ele tem ação vasodilatadora, ele pode causar vasodilatação pulmonar também. Então, às vezes você pega aqueles pacientes mais complicados, com hipertensão pulmonar, valvopata, etc., teoricamente teria esse benefício. Mas na prática, praticamente todas as vezes que eu tentei usar milrinone, aconteceu isso. A pressão do paciente foi lá para baixo e você ficava naquela coisa contraprodutiva, de ter que aumentar muito a dose de vasopressor e tal. Então a minha experiência também não é das melhores não. Eu acho que é um bom resumo. Não melhorando com dose máxima de dobuta, se tiver suporte mecânico, ideal. Se não tiver, se vira nos 30, vai associar um segundo inotrópico, né, para tentar resolver. Só com relação ao milrinone, ele é um inibidor de fosfodiesterase, ele não utiliza o receptor beta, então o principal cenário, o estereótipo do paciente que poderia utilizar o milrinone seria os pacientes que estão utilizando beta-bloqueadores, porque ele utiliza uma via que não precisa do receptor beta para aumentar o inotropismo, e o outro cenário é que ele tem uma função vasodilatadora, por isso que ele causa uma queda de pressão, mas o efeito vasodilatador dele tem uma predominância muito grande nos vasos pulmonares. Então, os pacientes que têm cor pulmonar, hipertensão pulmonar, eles podem se beneficiar também pelo efeito tanto do inotropismo do ventrículo direito, como o efeito vasodilatador. Então, o cenário do milrinone é isso. Característica, só um adendo sobre o milrinone, é que o milrinone, ele traz pior desfecho para o paciente isquêmico. Então, se o paciente tem insuficiência cardíaca de origem isquêmica, não se deve utilizar. E também o milrinone ele tem uma excreção renal. Então, pacientes que têm disfunção renal precisam ter um ajuste de dose do milrinone. Então, faz vasodilatação,
não pode ser utilizado no paciente com miocardiopatia isquêmica, ele dá muita arritmia também. E paciente com disfunção renal, lembrar do ajuste para no máximo 0,5 microgramas por quilo minuto. Joia. Felizmente esse cenário que a gente falou agora, de estar no dose máxima de dobuta e não resolver, felizmente não é a regra. Geralmente dá certo. Então vamos pegar aqui, você chega lá, a dieta fechada, não consegue abrir, e aí se vira nos 30, agora você vai ter que manejar choque cardiogênico propriamente dito. E aí você liga ali a dobutamina para o paciente dá uma melhorada inicial com 5 microgramas, você chega em 10 microgramas, aí sim, com 10 microgramas o paciente dá uma estabilizada boa, você tinha ligado também um pouquinho de tridil, a pressão permitia e tal, e o paciente estabiliza. Digamos que está ali com você, ou no pronto-socorro ou na UTI, deu umas 3 horinhas, ele está mais estável, fazendo VNI mais estável e tal. Como é que eu vou pensar em desmamar? Quando é que eu vou pensar em desmamar a dobuta, primeira coisa? Se já está agora, tem 3 horas que o paciente estabilizou, já vou correr para desmamar essa dobuta, primeira coisa. Segunda coisa, quais são os parâmetros que eu vou ter que observar para saber se eu posso desmamar ou não, com que velocidade eu vou desmamar, com que velocidade eu vou fazer a cada hora diminuo 1 ml hora, enfim, como é que é o protocolo para desmame de dobuta? Então, retomando mais uma vez aquela história da indicação. Dobuta é até alguma coisa. Então, primeira coisa, se a gente já chegou naquela conclusão, se o paciente, por exemplo, está num pós-infarto, tinha uma quantidade de miocárdio atordoado, e com o passar do tempo, esse miocárdio foi melhorando, você começou a notar que ele está tendo algum benefício, alguma melhora do miocárdio, estabilizou com aquele nível de nora, a gente tem que pensar no desmame. E o desmame, pensa no coração como um jumentinho que está sobrecarregado, cheio de peso, todo cansado. E a dobutamina nada mais é do que um chicote. Eu estou pegando aquele jumentinho todo cansado, com um bocado de peso e chicoteando. A principal coisa é, vamos tentar parar o chicote e vamos começar a aliviar esse coração que está cansado. Como é que eu alivio o coração que está cansado? Antes de baixar a dobuta, se eu baixar sem ter nenhuma outra atitude, basicamente eu vou posso causar. O jumento vai empacar e a gente vai ter um efeito rebote, o paciente vai piorar novamente. Então, qual é a principal atitude nesses casos de insuficiência cardíaca mais avançada? Começar um vasodilatador. Esse vasodilatador, a depender da estabilidade do paciente, pode ser um vasodilatador oral, ou ele pode ser um vasodilatador venoso. Normalmente esses pacientes estão monitorizados com PAI e nesses pacientes mais limítrofes a gente tende a utilizar o vasodilatador venoso. Às vezes é um erro comum de achar que o paciente está limítrofe, vou começar o vasodilatador oral, um enalapril, um enalazina com um monocordil, porque pensando que eles seriam menos potentes. E isso é um erro comum que a gente não deve cometer. Se o paciente está limítrofe, comece uma droga venosa, porque a droga venosa você vai ter que o paciente na sua mão. O paciente fez uma hipotensão maior do que deveria, eu posso aumentar novamente a droga e aí eu posso ajustar e titular melhor. É isso, né? Você desligou 3 minutos depois, não tem mais efeito. Não tem mais efeito. Enquanto que o oral está rolando lá 8 horas, 10 horas, 12 horas no organismo, né? E isso é extremamente comum. Você tem mais coragem de utilizar a medicação oral. É só um captopriozinho, não faz mal a ninguém. Exatamente. Né? O problema é que depois, se fez hipotensão, você não tem como tirar do sangue. Perfeito. Então, vasodilatador venoso funciona como uma maneira de aliviar o meu jumentinho cansado. E aí você vai aumentando. E quantas vezes a gente começou um nitroprussiato, um nipride, uma nitroglicerina, e a pressão, no lugar de cair, que seria mais intuitivo, porque ele diminui a resistência vascular periférica, a pressão aumenta. E isso ajuda a melhor a performance do coração. Então, a droga da insuficiência cardíaca, principalmente nesses de baixo débito, que você estabeleceu o débito, é o vasodilatador, porque você vai tirar o peso do coração, melhorando a performance. E a partir do momento que eu vou trocando o inotrópico por vasodilatador, eu vou aumentando, por exemplo, o nipride e vou baixando a dobuta. Isso tem muita correlação, mas você tem que ter o feeling de dar tempo para o organismo se reequilibrar. E aí você vai baixando a dobuta e aumentando a droga venosa, por exemplo. Em determinado momento a dobuta vai sair toda, eu vou estar com um vasodilatador venoso. Aí você vai dizer, André, eu troquei uma bomba de dobuta por uma bomba de nipride. Qual a diferença? A diferença é que dobuta, não existe dobuta comprimido, mas existe um vasodilatador oral? Existe. Eu posso, se o paciente tem uma função renal adequada, eu posso utilizar um vasodilatador oral tanto arterial como venoso, extremamente potente, que é o inibidor de ECA.
um enalapril, um captopril, a tendência é você usar um IECA com menor tempo de meia-vida, e aí você vai estar tanto vasodilatando a artéria e vasodilatando a veia, e aí a partir do momento que eu vou otimizando o meu vasodilatador oral, eu consigo baixar o nitroprusiato. Então ele saiu da dobuta, trocou pelo nitroprusiato ou nitroglicerina, depois eu troco a nitroglicerina no nitroprusiato para um vasodilatador oral. IECA, principalmente, porque tanto o efeito hemodinâmico, ele também vai ter o efeito neurohormonal, diminui a incidência de arritmias nesses pacientes. E se o paciente tiver disfunção renal e não puder utilizar o IECA, eu posso associar a hidralazina como vasodilatador arterial e o nitrato como vasodilatador venoso. E aí eu consigo fazer o efeito. Então, essa é a técnica principal de você desmamar um inotrópico em qualquer desses contextos. E aí, pensar nisso, né, galera? Você não tem essa pressa de querer fazer tudo na agonia, né? Porque é um paciente que está limítrofe, então você tem que ir ajustando o tratamento clínico, que vai fazer muita diferença, não só a curto, mas a médio e longo prazo, para poder ir tirando essa dobuta de pouquinho. Aí, mais uma vez, não tem um protocolo claro, né? Vou tirar 1 ml por hora. Não tem. Você vai ter que ver o protocolo do serviço. O que não existe é o que eu escutava muito o pessoal falando antes, tipo, liguei dobutamina, o protocolo é deixar 3 dias com dobutamina e depois tira. Quem foi que inventou isso? Eu sempre me pergunto quem foi que inventou isso. Então, não tem. A gente já teve paciente que ficou meses usando inotrópico, né, em fila de transplante e tal, enquanto que a gente tem paciente que às vezes usa ali 10 horas, 12 horas, já estabilizou o resto, tirou fora e tal. Mas, normalmente, esses pacientes com IC-perfil-C vão precisar usar durante alguns dias o inotrópico, uma vez que você tenha ligado, né? E a outra coisa que é importante, né, galera? Você vai introduzir as medicações que mudam a história natural da doença, mas você não vai fazer beta-bloqueador se o paciente está usando inotrópico, né? Então, às vezes, esse paciente que não usava remédio nenhum, chegou em fase aguda de infarto, evoluiu com IC-perfil-C, você vai ter que fazer vasodilatador, vai ter que fazer diurético inexoravelmente também. Mas enquanto esse paciente está usando dobuta, que você iniciou recentemente, você não vai fazer o beta-bloqueador antes, porque não faria sentido, né? Você estaria fazendo o agonista beta e o antagonista beta, né? Não faz sentido. Então você tira tudo, deixa o paciente seco para depois pensar em fazer o beta-bloqueador, idealmente antes da alta, né? O ideal é o paciente já sair de alta usando o beta-bloqueador. Mas não vai usar os dois juntos, né? Nesse cenário, né? Isso é uma situação que principalmente é mais verdadeira quando o paciente está hipotenso com hipoperfusão tecidual, expressão menores que 85 milímetros de mercúrio e hipotensão e hipoperfusão tecidual, o beta-bloqueador não vai utilizar nesse cenário de jeito nenhum, mas às vezes o paciente tem uma pressão, já vinha utilizando beta-bloqueador, o cenário que o paciente tem a ciência cardíaca aguda, de início recente, que não utilizava beta-bloqueador, não é o momento de você começar o beta-bloqueador nesse cenário de ciência cardíaca descompensada. No paciente que já era usuário de beta-bloqueador, tem um nível de pressão acima de 85 milímetros, você pode reduzir a dose, baixar um pouquinho a dose, mas a tendência é se o paciente está com hipoperfusão e principalmente o paciente está frio e está hipotenso, você vai tirar o beta-bloqueador e vai começar no segundo contexto. Só com relação ainda às medicações, um importante ator desse tratamento da insuficiência cardíaca é justamente o diurético. Além do inotrópico, existem estudos mostrando que tanto a modulação inotrópica, mas você ajustar a volemia do paciente, você melhora a performance do paciente de forma muito intensa. Por quê? Você, para ter uma contração efetiva, você tem que ter a actina e a miosina. E eles precisam contrair de forma bem concatenada para poder causar a contração adequada. Quando o paciente está hipervolêmico, você perde a sincronia. E uma das atitudes que você pode fazer nesse contexto geral é regularizar a volemia, fazendo com que realmente ele engrene novamente e faça contração. Então, sempre pense em ajustar a volemia, lembrando que a furosemida, o Lasix, ele não vai causar hipotensão, ele não vai piorar a hipotensão, ele não vai piorar a função renal, porque o Lasix ele não é hipotensor e ele não é nefrotóxico. O que causa tudo isso é a hipovolemia. Então, se o paciente está hipervolêmico e você começa o Lasix, a furosemida, e ajusta e evita a hipovolemia, esse paciente não vai ter queda de pressão, e não vai piorar a instabilidade e esse paciente não vai ter piora da perfusão renal ou da função renal pela furosemida. Perfeito. Última dica agora, galera, em relação à dobuta é o seguinte. Naquele paciente mais grave que você teve que usar dobuta e teve que passar balão intraórtico também. Aí às vezes passou a fogueira, isso é muito comum em fase aguda de infarto.
o paciente estabilizou, está melhorando, gaso ficou zerada, enfim. E aí fica aquela dúvida, e agora? Eu desmamo o balão como? Eu tiro o balão e deixo a dobuta, eu vou diminuindo os dois, eu diminuo a dobuta, tiro a dobuta toda e depois tiro o balão. Como é que é, rapidamente, o protocolo para você desmamar balão do paciente? Então, o balão é um dispositivo de assistência ventricular, ele vai estar ali na aorta do paciente, contraindo e insuflando um balão, e ele aumenta até 500 ml por minuto do débito cardíaco. A partir do momento que eu estabilizei o paciente através das drogas vasoativas e do suporte ventricular, eu vou começar a estratégia de desmame. Normalmente esse paciente já está, por ele estar com balão, provavelmente ele chegou a um nível alto de inotrópico e agora estabilizou. A estratégia é manter o balão no suporte máximo, que seria 1 para 1, e um balão 1 para 1 quer dizer que para cada batimento ele vai estar dando um auxílio para cada batimento. Então, um batimento, uma insuflação do balão, um batimento, insuflação do balão. A partir do momento que o paciente estabilizou, a estratégia é comece a baixar primeiro a dobutamina ou o inotrópico e mantenha o balão no mesmo suporte. Por quê? A partir do momento que eu vou baixando, estava em 10 microgramas, baixou para 7, depois baixou para 6, 5 microgramas, eu vou ter aqui uma quantidade de segurança. Uma folga, né? Uma folga, porque a partir do momento que eu começar a desmamar o balão e retirar o balão passou de 1 para 1 para 1 para 2, e eu fui baixando, o paciente ficou estável, com dobuta de 5 e o balão já no suporte 1 para 3, por exemplo, a partir do momento que eu retiro esse balão, eu tirei o suporte e o paciente pode sentir. É um paciente muito limítrofe. Pode dar uma piorada. E aí, a partir do momento que esse paciente piorou, o que é que eu posso fazer? Aumenta a dobuta novamente, que vai suprir esse déficit de débito cardíaco e eu não vou precisar passar o balão intraórtico novamente. O segundo cenário, qual seria a outra possibilidade? Era eu estar com balão intraórtico no talo e também com a dobuta em dose máxima. Se eu fizesse o contrário, mantivesse a dobutamina e tirasse o balão, a partir do momento que eu tirasse o balão, o paciente sentisse aquela falta de débito cardíaco, o que eu tenho que fazer? Eu ia ter que passar o balão de novo. Então, isso não é a atitude correta. O ideal é que você inicialmente diminua o inotrópico para depois retirar o balão. Show de bola. A gente com isso, então, galera, a gente cobriu aqui as principais dúvidas em relação à dobutamina. Se você está escutando aqui no podcast conteúdo, dá uma curtida aqui no canal, passa o podcast para as outras pessoas. Se você está vendo aqui pelo YouTube, coloca um comentário, diz se gostou, se quer mais discussão nesse formato aqui, discutindo medicações, cenários de emergência, urgência e UTI, que para a gente é bem importante. É isso.